Olá, você que está aqui no meu canal no YouTube, Solares Escola Iniciática. Muito obrigado por você fazer parte destes mais de 1.000 inscritos aqui no meu canal. Agradeço muito e peço a você que colabore comigo assistindo outros vídeos, acompanhando as meditações que eu tenho aqui gravado para me ajudar a eu alcançar ainda a meta das 4.000 horas que eu tenho aqui no meu canal, ok? Preciso mesmo da sua ajuda para isso. E hoje eu trago para nós, aqui para o nosso conhecimento, para aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, a relação do número 8, já que estamos num ano 8, né? 2024, 2 mais 0 mais 2 mais 4 é 8. Então vamos analisar um pouco mais essa questão da influência do número 8 na nossa vida neste ano de 2024 e, ao mesmo tempo, vamos também aprofundar um pouquinho algum conhecimento relacionado com a justiça, que tem a ver com a carta número 8, e de acordo com o número 8 dentro das cartas do baralho cigano e do tarô. É obviamente que no tarô é a carta da justiça, mas no baralho cigano, depois nós vamos ver, ok? Na sequência. Por que eu escolhi esse tema? Justamente porque estamos num ano de vibração 8, 2024, e você está observando as situações que estão a ocorrer aí no Brasil, aqui na Europa, em vários lugares do mundo, e que está justamente a afetar a vida das pessoas, né? Tanto a nível interior, a nível psicológico, a nível emocional, quanto também a nível material. E se você parar mesmo para observar, todas essas questões já vêm acontecendo mais fortemente desde 2012. A gente pode até fazer aqui um parâmetro, né, ou gerar um parâmetro, uma ligação, uma associação com o filme 2012, né, que obrigatoriamente não saiu no ano, né, não foi lançado no ano de 2012, mas que mostrou catástrofes, mudanças climáticas, etc., ali, e onde as pessoas tiveram que escolher, né, o que um dá de rumo na sua vida, onde foi mostrado no filme a questão de quem tinha dinheiro continuava tendo dinheiro, continuava tendo poder, e aquelas pessoas mais pobres ou mais necessitadas, nem tanto. Né? Mas ainda assim, houve uma seleção natural, vamos colocar assim, das pessoas que seriam salvas, né? Como se fosse lá a Arca de Noé, né? Como está no registro bíblico, relacionado com o afundamento da Atlântida, ali está referindo-se à Atlântida. A Arca de Noé refere-se à Atlântida, ao continente Atlântida e à sua civilização. Então, aqui você pode perceber que as coisas começaram a avolumar-se, né? Muitas situações de tsunami que antes não era comentado, não era falado, ou raramente aconteciam, passou a acontecer com um pouco mais de frequência. Erupções vulcânicas, que antes também era de tempos em tempos, muito remotamente, começou a acontecer também com maior frequência, e agora você está vendo aí essa questão do clima que está totalmente alterado. Independente daquilo que as pessoas digam que é por causa do ser humano, por causa do efeito estufa, por causa disso, por causa daquilo, nós temos que ver que tudo que nós fazemos tem uma reação. De uma ação tem uma reação. Né? De um feito, de algo que acontece, tem uma causa. A causa vai gerar um efeito. Isto é o número 8. Isto é a carta da justiça. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de esclarecer aqui com você a questão
Olá, você que está aqui no meu canal no YouTube, Solaris Escola Iniciática. Muito obrigado por você fazer parte destes mais de 1.000 inscritos aqui no meu canal. Agradeço muito e peço a você que colabore comigo assistindo outros vídeos, acompanhando as meditações que eu tenho aqui gravado para me ajudar a eu alcançar ainda a meta das 4.000 horas que eu tenho aqui no meu canal, ok? Preciso mesmo da sua ajuda para isso. E hoje eu trago para nós, aqui para o nosso conhecimento, para aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, a relação do número 8, já que estamos num ano 8, né? 2024, 2 mais 0 mais 2 mais 4 é 8. Então vamos analisar um pouco mais essa questão da influência do número 8 na nossa vida neste ano de 2024 e, ao mesmo tempo, vamos também aprofundar um pouquinho algum conhecimento relacionado com a justiça, que tem a ver com a carta número 8, e de acordo com o número 8 dentro das cartas do baralho cigano e do tarô. É obviamente que no tarô é a carta da justiça, mas no baralho cigano, depois nós vamos ver, ok? Na sequência. Por que eu escolhi esse tema? Justamente porque estamos num ano de vibração 8, 2024, e você está observando as situações que estão a ocorrer aí no Brasil, aqui na Europa, em vários lugares do mundo, e que está justamente a afetar a vida das pessoas, né? Tanto a nível interior, a nível psicológico, a nível emocional, quanto também a nível material. E se você parar mesmo para observar, todas essas questões já vêm acontecendo mais fortemente desde 2012. A gente pode até fazer aqui um parâmetro, né, ou gerar um parâmetro, uma ligação, uma associação com o filme 2012, né, que obrigatoriamente não saiu no ano, né, não foi lançado no ano de 2012, mas que mostrou catástrofes, mudanças climáticas, etc., ali, e onde as pessoas tiveram que escolher, né, o que iam dar de rumo na sua vida, onde foi mostrado no filme a questão de quem tinha dinheiro continuava tendo poder, e aquelas pessoas mais pobres ou mais necessitadas, nem tanto. Né? Mas ainda assim, houve uma seleção natural, vamos colocar assim, das pessoas que seriam salvas, né? Como se fosse lá a Arca de Noé, né? Como está no registro bíblico, relacionado com o afundamento da Atlântida, ali está referindo-se à Atlântida. A Arca de Noé refere-se à Atlântida, ao continente Atlântico e à sua civilização. Então, aqui você pode perceber que as coisas começaram a avolumar-se, né? Muitas situações de tsunami que antes não era comentado, não era falado, ou raramente aconteciam, passou a acontecer com um pouco mais de frequência. Erupções vulcânicas, que antes também era de tempos em tempos, muito remotamente, começou a acontecer também com maior frequência, e agora você está vendo aí essa questão do clima que está totalmente alterado. Independente daquilo que as pessoas digam que é por causa do ser humano, por causa do efeito estufa, por causa disso, por causa daquilo, nós temos que ver que tudo que nós fazemos tem uma reação. De uma ação tem uma reação. Né? De um feito, de algo que acontece, tem uma causa. A causa vai gerar um efeito. Isto é o número 8. Isto é a carta da justiça. Antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de esclarecer aqui com você a questão
Olá, você que está aqui no meu canal no YouTube, Solares Escola Iniciática. Muito obrigado por você fazer parte destes mais de 1.000 inscritos aqui no meu canal. Aqui dos naipes, né? Você vê que existem naipes, principalmente nas cartas ou baralho cigano, ou tarô cigano, como também alguns falam. Nós vamos ter o naipe de paus, o naipe de copas, o naipe de espadas e o naipe de ouros. Você já vai entender por que eu estou a comentar isso. No naipe de paus, o que ele está a falar? O naipe de paus ele corresponde à energia. Ele corresponde à força vital. Ele corresponde à criatividade. Ele corresponde também à força de vontade, o desejo. É isto que o naipe de paus ele representa. Certo? Ele vai representar essa força, esta ação, certo? Mas como algo que gera uma energia ou que é influenciado por uma energia. Isto é um naipe de paus, certo? O naipe de copas está falando, justamente pelo símbolo do coração, de tudo aquilo que tem a ver com o nosso emocional. O naipe de espadas, né, ele já representa a mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos planos, os nossos projetos, né, aquilo que nós colocamos no papel quando nós estamos a fazer um planeamento ou nós estamos querendo construir um prédio, construir uma casa, é a planta. Isso é um naipe de espadas, certo? Ele também está falando aqui, o naipe de espadas, de ideais que nós temos, as crenças que nós temos, também está relacionado com as espadas, mas também vai estar relacionado com copas, que copas é o emocional, são os relacionamentos, são a nossa ligação com as situações, com as pessoas, com a natureza, tudo tem a ver com copas. E vamos entrar então para o ouros. Os ouros é a ação na prática. Enquanto a espada é o idealismo, copa é o sentimento daquilo que eu tenho pelaquilo que eu estou a pensar, paus é a ação que eu tomo, o ouro é a concretização, isso no plano físico, na matéria. Então, eu pensei em algo, eu senti que isto era bom e eu efetuei uma ação a partir disto, uma reação a partir disto. E aí o ouro é a concretização no plano físico, na matéria. Isto é o naipe de ouros. Ouros está falando de trabalho, está falando de dinheiro, está falando de negócios, está falando também da concretização de um desejo, por exemplo, constituir uma família. Isto é ouro, apesar que isso também tem a relação com copas, certo? Apesar que tem também uma relação com paus, que é a energia sexual entre um casal para formar uma família, a atração sexual entre um e outro. Isso é a energia relacionada com o naipe de paus. Então, o ouro é a concretização de um plano, de um projeto, de um sonho, de uma ideia, certo? É isto que eu quero deixar claro para você, porque isto é que vai mostrar para você qual é a relação das cartas ciganas, baralho cigano, tarô cigano, com isto que eu estou a falar. Então, chegamos aqui na representação do número 8 dentro das cartas ciganas do baralho cigano ou tarô cigano. Você vê que está relacionado com a carta da morte, o caixão. A carta o caixão. E como eu referi anteriormente, você vê que o naipe que está associado a esta carta, ele é físico, material. Ele é físico e material, porque é o naipe de ouros. Certo? Então, aqui está sendo representado de uma forma mais materialista,
que é a morte de alguma coisa, a perda de alguma coisa, né? Algo que era material e que agora deixa de existir, deixa de estar aos nossos olhos, ao nosso toque, ao nosso cheiro, ao cheirar, ao observar, ao ouvir. Vai para o plano fora da matéria. Isto é a representação do caixão, porque o caixão está mostrando algo que é morte. E morte nada mais é do que a transformação. Então, aquilo que era visto, ouvido, tocado, cheirado, apalpado, né, pelos nossos 5 sentidos, agora já não é mais, porque vai para um outro plano onde nós não temos acesso através dos nossos 5 sentidos. Esta é a representação, certo? Então, o número 8 como carta material, porque ele está falando de materialidade, ele está falando também de justiça na matéria, certo? A justiça afetando a matéria, as coisas humanas, a partir de algo espiritual, levando para um lado espiritual. Você tem que entender esta relação. A maioria das pessoas faz uma relação única e exclusivamente negativa desta carta. Mas ela também tem essa representação de justiça. Como é que a justiça atua dentro da espiritualidade em relação à matéria humana? Transformando, mudando. Então, se tem algo que não está de acordo, algo que não está certo, certo a partir das leis universais, não do nosso desejo mundano, não do ego que nós carregamos. As coisas não estão certas, porque estamos a prejudicar-nos e a prejudicá-los e aos outros. Então, se existe algo que não está de acordo com a balança, se não está de acordo com o equilíbrio e a harmonia, obviamente que a justiça vai ter que entrar em ação. E vai atuar aonde? Aonde para nós é viável nós entendermos, nós percebermos. Se fosse apenas no plano emocional, se fosse apenas no plano mental, se fosse apenas no plano espiritual, se nós na maioria, não temos acesso a esta visão espiritual, a este contato espiritual claro, não é algo, eu sinto uma energia. De onde? De quem? Com que objetivo? Com que intenção? Eu estou sentindo uma energia. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Mas isso é para ti. Não, não é para mim. É a espiritualidade que está falando. É a espiritualidade. Eu dizer que estou sentindo uma energia, mas eu não sei qual é a intenção. Eu não sei qual é o objetivo. Eu não sei de onde vem. E eu não sei o que é. Eu só estou sentindo uma energia. Não quer dizer nada. 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 Então você tem que olhar para onde você consegue perceber as coisas. Perceber as coisas. Então, se existe uma questão negativa, é uma energia negativa, eu acho que é. Acho é nada. Porque eu acho, eu posso achar qualquer coisa. E também posso perder. Né? Então, eu sinto uma energia. Ela é negativa? Aonde? Você tem que olhar para a sua vida e ver na prática. Aonde? Aonde? Está havendo desestabilização, conflito entre você e o seu chefe? Está havendo conflito entre você e um colega de trabalho? Está havendo conflitos entre você e os seus colegas? Está havendo conflito na rua onde você só encontra pessoas que vêm incomodar? Ligações por telemóvel, por celular, por telefone, que tiram a sua paciência? Que é ligação de manhã, de tarde, de noite? Então, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Certo? São conflitos entre você e o seu namorado, o seu amante, né? A sua namorada, entre você e os seus filhos. Alguma coisa está acontecendo entre o seu marido e os filhos, eles não estão conseguindo se entender, que antes não era assim. Você tem que perceber isso. Entende? Você tem que perceber isso. Antes não era assim.
As coisas até eram mais harmonizadas. Obviamente que um conflito aqui, outro ali, lá, de vez em quando, uma discussão, alguém que não concorda um com o outro, isso é normal dentro de um relacionamento, porque estamos nos relacionando com pessoas, certo? Agora, aquilo ali se tornar algo que persiste, algo que diariamente está em ação e antes não era assim, aí tudo bem. Então aí você tem que reavaliar e ver, tem alguma interferência aqui. De algum ponto está vindo uma interferência. Agora, se estavam sempre brigando, sempre discutindo, então não é energia negativa. É a atitude das pessoas, conflituosas, que um quer ter razão sempre. Ou os dois querem ter razão. Você tem que avaliar as coisas. Caso contrário, tudo é bruxedo, tudo é energia negativa, tudo é não sei o quê, tudo é papapá, e fica gastando dinheiro, e fica perdendo tempo, mas não vê o contexto certo, a coisa como ela é. Fica fantasiando e tentando achar uma solução milagrosa, quando não existe a solução milagrosa, porque são as duas pessoas que não querem se harmonizar. Você tem que ter esse tipo de pensamento, de visão consciente das coisas, e não imaginativa, floreada, emotiva. Caso contrário, não vai ter solução, não vai ter remédio. Entende? Uma pessoa que está insatisfeita no trabalho, ela tem que mudar de trabalho e está acabado. Porque a insatisfação está nela. Agora, ela tem que ver se essa insatisfação do trabalho também não está levando para insatisfação no relacionamento, insatisfação com isso, insatisfação com os outros, com a família, etc. Aí é uma questão, ela insatisfeita com ela mesma. Só que ela está projetando para fora. Está colocando que as outras coisas é que fazem ela se tornar uma pessoa insatisfeita. Mas na verdade a insatisfação está dentro dela, é ela com ela mesma. Ou ela com uma situação do passado que ela não quer resolver, mas fica empurrando para os outros, empurrando para situações. Tudo isto faz parte do autoconhecimento que a maioria que diz que está dentro de um caminho de espiritualidade nega-se a fazer, a perceber, a estudar, a avaliar. Esse que é o problema, certo? Então essa carta ela está falando disto, algo que deixa de ser material, algo que deixa de ser concreto, concreto no sentido de materialidade, que através dos 5 sentidos nós temos contato para passar a ser algo no outro plano, no outro lado, certo? É isso que está significando. E significa também, devido ao número 8, carta da justiça dentro do tarô, que através da espiritualidade, através da justiça espiritual, através da questão ética, vai haver uma ação na matéria. Para quê? Volto a repetir, para você perceber o que tem que ser mudado. Já que não percebe para além do materialismo, então perceba na matéria o que tem que ser mudado. Ou a partir da matéria o que tem que ser mudado. Entendeu isso? Caso contrário, a gente fica sempre naquela velha historinha. Ah, isso aqui é uma carta negativa. Ah, porque vai morrer. Ah, porque vai perder. Ah, porque não vai dar certo. Ah, porque não sei o quê. Ok, eu entendi isto. Qual é a causa? Qual é a causa que vai levar à morte? Qual é o fator que vai levar à perda? Qual é o fator que vai levar à negatividade? Qual é o fator que vai levar ao desenlace, à desintegração desta coisa, disto? O que? O que? O que vai levar? Onde é que está a origem? Onde é que está a causa para ter este efeito? É isso que você tem que buscar. E não ficar apenas olhando, ah, eu vou perder, ah, porque vai morrer, ah, porque não vai dar certo, ah, porque isto, ah, porque aquilo. É isto que está sendo dito. E eu vou explicar melhor agora a partir destas próximas cartas aqui, que são as cartas do tarô. E agora fica interessante você perceber que alguém criou, né? Alguém criou a união entre o tarô e as cartas ciganas, que é o baralho cigano Golden, certo? Que é este baralho aqui, ó.
onde tem a presença da representação de Anubis como um arquétipo. Tem aqui o sarcófago de um faraó, né, que está sepultado. A representação aqui de Ísis, com as asas, né, abertas, e Osíris também, representado aqui. Carta 8, sendo aqui a representação ainda tem aqui um número 9, que significa a eternidade, que significa o tempo, que a matéria ela é condicionada pelo tempo. Ela tem um começo, um meio e um fim. Certo? O 9 está falando isto aqui. É a atuação do 9 sobre a matéria, que é o tempo. Certo? Só que a espiritualidade é a eternidade. E sendo que o 8 aqui é a justiça que atua sobre a matéria. A morte, que é a transformação neste caso. Certo? Porque Anubis não é representando, não está apenas representando a morte física, ele está representando a transformação da alma e da energia. Ok? Esta é a representação. Era isso que eu queria trazer para você como informação e conhecimento relacionado com a carta 8 dentro do baralho cigano e do tarô, o número 8, o número 8. Estamos fazendo aqui um estudo do número 8 e a relação dele com a justiça dentro das cartas do baralho cigano e do tarô. Ok? Espero que tenha colaborado e contribuído com você com um conhecimento um pouco mais aprofundado deste tema. Podemos voltar aqui a falar apenas da carta da justiça do tarô egípcio. Se você quiser, então deixa nos comentários aqui deste vídeo, deixa nos comentários. Tarô egípcio, escreve apenas isto. No comentário, escreve tarô egípcio, que aí eu vou entender que você quer um conteúdo falando sobre, única e exclusivamente, da carta da justiça, de acordo com o tarô egípcio. Aí nós vamos destrinchar esta carta para nós entendermos os significados que estão ali contidos dentro dela, ok? Mas não vai adiantar apenas só 10 pessoas vir aqui e colocar nos comentários. Tem que ter aqui pelo menos 100 comentários. 100 comentários, 100. Chegou ao número 100 de comentários, tarô egípcio, neste vídeo, aí eu vou trazer um conteúdo sobre a carta da justiça baseado no tarô egípcio, ok? Muito obrigado e peço a você, né? Deixe o seu like neste vídeo, deixe o like no vídeo, não custa nada, você está colaborando comigo para que o YouTube leve para outras pessoas assistirem este vídeo e eu conseguir completar as 4.000 horas que eu preciso para monetizar este canal, certo? Inscreva-se no canal se você não é inscrito e acione o sininho para você ser notificado dos vídeos que eu vou trazer com muito mais conhecimento e informação que vão colaborar com você. Namastê, bem-ajá, paz inverencial. Até a próxima.